Shalom, bom dia, graça e paz. Amados, hoje nós vamos continuar falando dos profetas. E hoje nós vamos para o livro das Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 18. Isso mesmo, segundo Crônicas 18. Ontem nós falávamos sobre o profeta Elias. E hoje nós vamos continuar falando aqui sobre os profetas ainda. Então, olha só, hoje nós vamos ouvir o que é profeta, e no próximo nós iremos ouvir sobre os falsos profetas que tem na Bíblia. O Erisódio não está falando do Espírito, sim. Quem está no Espírito Santo está no caminho certo. Quem não está no Espírito Santo está desviado, mas louvado seja Deus. Vamos pegar aqui no livro de 2 Crônicas 18, seguintes, diz assim para nós: Josafá possuía muita riqueza e grande renome, assim tornou-se o genro de Acabe. Passando alguns anos, foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou carne para ele e seu queto, grande número de ovelhas e boi. Assim convenceu a acompanhá-lo para retomar Ramate. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: Queres ir comigo a Ramate? E ele respondeu: Eu sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Na guerra estou contigo. Josafá disse também ao rei de Israel: Antes procurai saber o que diz o Senhor. Preste atenção, viu? O rei de Israel reuniu os profetas, ao todos 400, e contou-lhe: Devo ir a Ramá para fazer guerra ou não? Ponto aqui. Nós ouvimos ontem, que no texto de ontem nós vamos falar sobre Josafá, que era o servo do Senhor. Aliás, o Josafá, esse é o servo do Senhor. E Acabe era o rei de Israel. E a mulher dele era Jezabel, aquela que fez a coisa toda acontecer com ele, dominava o marido. Mas preste atenção, foi que Josafá disse. Foi na casa do sogro dele, que era Acabe, era um profeta, ele era um homem de Deus, e ele disse assim: vamos perguntar a Deus o que ele acha disso. Aí eles foram. Aí quando eles chegaram lá: deves ir a Ramá para fazer guerra ou não? Respondeu: sim. Josafá disse, Sim. Deixa eu voltar ao versículo 5. 4 e 5. Josafá disse também ao rei de Israel: Antes procurai saber o que diz o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, ao todo 400, e consultou. Foi aqueles dias ali da guerra, Devo ir a Ramá para fazer guerra ou não? Ele respondeu: Sim, vai, Deus entregará à mão do rei. Josafá perguntou: Não há por aqui alguém mais profeta que possa consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda alguém que serviria para consultar o Senhor, mas eu odeio, porque ele nunca profetizou coisa boa ao meu favor, mas sempre desgraça. É Miqueias, filha de Gelman. Eu risquei minha Bíblia aqui, desculpem, gente. Josafá respondeu ao rei: Não fale assim. O rei de Israel chamou então um dos seus assistentes e disse: Depressa, vai buscar Miqueias, filho de Gelman. Eita, nome da cebola. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estava sentado à casa, qual ao seu trono, e estava sentado no seu trono, vestido de traje de reis, na praça diante da porta de Samaria. Enquanto os profetas profetizavam diante deles, Sidécia, filho de Gama, fez para si um chicote de ferro e disse: Assim fala o Senhor. Olha o que é que o falso profeta inventou. Olha só. 1 Reis 18. Leia o capítulo todo, que é muito interessante. Ele diz assim. Deixa eu ver quando eu me perdi, meu Pai do céu. Eu estou lendo aqui, gente. Eu vou falar com vocês e pulei o versículo. O rei de Israel
e Josafá estava sentado no trono. Aí ele disse, enquanto os profetas profetizavam diante deles, Sidés, filho de Ganamã, fez para si um chicote de ferro, e assim disse, assim fala o Senhor, com este chicote derrubarás Arão até acabar com ele. Todos os demais profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo, vai a Ramate de Gamate, pois sereis bem-sucedido, o Senhor entregará nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora chamar Miqueias disse a este, vem todos os profetas prediz como de uma só boca, coisas favoráveis ao rei. Mas tua palavra seja unânime com eles, deveis profetizar coisas favoráveis. Miqueias respondeu, pela vida do Senhor, eu juro, vou dizer aquilo que Deus me inspirar. Ele apresentou-se ao rei e disse, perguntou-lhe Miqueias, deveis ir a Ramate para fazer guerra ou devemos desistir? Ele respondeu, ide, sereis bem-sucedido, eles serão entregues em vossas mãos. Então o rei disse, quantas vezes te devo conjurar que não me digas senão a verdade em nome do Senhor? Ele respondeu, vi todos os israelitas espalhados pelas montanhas como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, eles não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel comentou para Josafá, eu não te disse que ele nunca profetizou coisa boa para mim, mas somente desgraça? Miqueias, porém, continuou, escutai, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado no trono e todo o exército celeste de pé diante à esquerda. E o Senhor perguntou, quem é capaz de enganar Acabe, rei de Israel, e fazê-lo marchar com um tamanho em Ramá? Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então o Espírito me adiantou e colocou-me diante do Senhor e disse, eu enganarei. E o Senhor lhes perguntou, de que maneira? Ele respondeu, vou lá e me transformo em um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E o Senhor respondeu, quando quereis enganar? Tu o consegue? Vai fazer isso mesmo? O que estás vendo agora? O Senhor colocou um espírito de mentira na boca destes profetas, por decretou desgraça contra ti. Aí se 10 filhos, é o nome do cara que é difícil de pronunciar, aproximou-se e deu-lhe uma bofetada em Miqueias, dizendo, como será que o Espírito do Senhor se afastou de mim para falar contigo? Miqueias respondeu, tu verás a resposta no dia em que fores de 4 em 4 para te esconder. E o rei de Israel disse, agarra Miqueias e entrega a mão do profeta da cidade de Joás, e com este recado, assim manda o rei, trancar este homem na prisão. Vamos parar por aqui que eu quero deixar vocês ler o resto. Gente, os caras tudinho era profeta, mas era profeta mentiroso. Deus mandou ele ir falar a verdade para eles. É aquela coisa, quando o mentiroso fala a verdade, fala mentira, ninguém acredita. No dia que ele fala a verdade, ninguém acredita, né? Então os caras também estavam profetizando lá. E aí quando Miqueias chegou e disse, o Senhor diz assim, 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 foi que o outro profeta deu um tapa na cara de Miqueias, porque ele tinha falado aquilo que Deus mandou. E o outro tinha falado aquilo que eles tinham inventado, um espírito de mentira. Não é o Espírito Santo. Quem estava com o Espírito Santo era Miqueias. Então, para nós encerrar por aqui, nós prestamos atenção, meus amados, nos textos de hoje. É grande, segundo Crônica 18. Mas é interessante que Josafá perguntou, olha, pergunta os profetas se nós devemos ir ou não, para nós não ir por ir, para nós não entrar numa guerra. Vamos perguntar logo a Deus. Olha, tem
tem um nomezinho do manto que o profeta ele usava. Davi, ele usava um manto, eu esqueço o nome do manto, que era tipo assim, o sacerdote, quando ele vai dar a bênção do Santíssimo, ele tem uma vestimenta diferente, né? Daquele celebra a missa. Era mais ou menos assim também. Quando Davi ia consultar a Deus, ele vestia aquele manto, né? Você que vai para a igreja católica sabe que na hora da adoração da bênção do Santíssimo, o sacerdote veste um manto diferente, uma roupa, eu não sei falar o nome daquilo ali não. Mas tem um nome que é diferente, só para o Santíssimo. Assim, quando Davi ia consultar a Deus, ele também vestia um manto assim. Né? Tem um nome diferente lá, meio complicado de pronunciar. E o profeta era aquele que falava em nome de Deus. Não era aquele que inventava as coisas. Ou seja, profeta não é aquele que inventa as coisas, não. Profeta é aquele que fala o que Deus manda. Então, há uma diferença. Como nós lemos aqui. Os profetas de Baal eram 450. Enquanto que o de Deus estava só um. Você prestou atenção à diferença? Aqueles que são do mundo são muitos, de Deus são poucos. Né? Os de Deus são poucos hoje. Mas vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos dê a sua graça de nós não desistir de ser de Deus. Que Ele venha me dar a mim e a você o discernimento para nós continuar buscando nosso Senhor. Hoje eu escrevo aqui no meu caderno, 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18. Seguintes. Quando eu boto um aqui, eu boto SS, que eu já sei o que é, SS seguintes. Né? O Espírito de Deus vem sobre o profeta Miqueias. Que o Senhor possa nos dar a sua graça hoje. E não se esqueça, o profeta de Deus fala o que Deus manda. Não fala aquilo que está na sua mente, nem aquilo que ele formula, mas aquilo que o Senhor manda. Ai dos profetas que profetiza em seu favor. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.